Então, com o Axis 2019 aberto, né, você pode acompanhar com qualquer uma das versões a partir da 2010, não faz diferença em nenhuma. Clica aqui 2 vezes sobre banco de dados aberto. Ele vai te mostrar arquivos recentes aqui à esquerda, assim como os outros softwares também da Microsoft, e alguns gerenciadores aqui em que você pode criar projetos e banco de dados já com configurações pré-definidas, que não é o nosso foco inicial. Então, vou dar um duplo clique sobre o banco de dados em branco e a primeira coisa que ele pede é para que você coloque o nome do seu banco de dados. Então, vamos supor que eu esteja criando um banco de dados para gerenciar, né, um comércio. Então, vou colocar aqui, ó, comércio. Perfeito. Não vou colocar acento nem nada, não. E aqui, então, eu vou criar tabelas para que eu possa armazenar informações relacionadas ao meu comércio. Então, ao criar o nome desse banco de dados, eu vou clicar em criar e ele vai me dar aqui a tela inicial, né, do Axis com algumas configurações que eu vou explicar para vocês já nessa aula de início. Então, acima, assim como qualquer outro programa da Microsoft, nós temos as guias e dentro dessas guias nós temos recursos que vão nos auxiliar no desenvolvimento do nosso banco de dados. Eu tenho também o botão arquivo, onde eu posso salvar o meu projeto, abrir, solicitar um novo e fazer algumas configurações. Tenho à esquerda o meu painel de objetos do Axis, onde vão mostrar todos os objetos como tabelas, consultas, formulários, né, relatórios. Então depois também nós vamos entender como adicionar e gerenciar cada um desses itens. Este painel ele é redimensionável, ok? Você consegue aumentar ou diminuir, consegue isolar todo ele aqui à esquerda. Clicando aqui nessa parte superior você consegue abrir ele novamente. E aqui você tem algumas configurações para poder trabalhar com este painel personalizado. Pode ser que o seu esteja diferente do meu. Como que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando com esse painel em tipo de objetos e todos os objetos do Axis. O que que é isso? Ele vai mostrar por tipo e vai me mostrar todos, ou sejam aqueles que eu acabei de falar, tabelas, formulário, entre outros. Não tem esses outros porque eu ainda não criei, mas eu vou estar então trabalhando sempre dentro dessa estrutura. Mais para frente, quando eu tiver mais objetos, eu mostrarei as outras estruturas aí para vocês. Esse botão faz com que ele redimensione, né, ou restaure ou aumente aqui esta janela. Muito, muito simples. Aqui também eu posso fazer com cada um dos itens. Então, quando eu tiver várias tabelas, né, eu posso recolher elas aqui clicando com este botão. E aqui também eu consigo fazer pesquisas rápidas dentro aqui dos meus objetos. O restante que você tem aqui para a direita é a sua área de trabalho. Então, é onde eu vou estar configurando as minhas tabelas, os meus formulários, relatórios, entre outros registros aí que eu estiver utilizando dentro do Axis. Aqui abaixo eu posso, né, dentro de um formulário, por exemplo, avançar os registros do meu banco de dados, depois eu falarei, e aqui nós temos opções também para poder filtrar e fazer pesquisas rápidas. Então posso trabalhar com esses recursos aqui também. Aqui nós temos na página inicial modos de exibição. Eu vou estar sempre utilizando o modo de exibição inicial aqui como folha de dados, que é essa estrutura que nós estamos trabalhando para a tabela. Quando eu quiser fazer alguma edição, isso eu estou falando da tabela, que é o objeto que está aberto, mas isso também se aplica a outros tipos de dados, como formulário, né? Aqui seria simplesmente para que eu pudesse inserir informações. Então, automaticamente, vamos entender o que o Axis fez. Ele criou um banco de dados, né, chamado comércio. Esse arquivo, ou seja, esse banco de dados ainda não foi salvo em meu computador. Ele simplesmente existe aqui de forma local. E ele cria automaticamente uma tabela, chamada tabela 1 para esse banco. Todo banco de dados automaticamente tem que ter pelo menos uma tabela. E nessa tabela 1, ele criou um único campo, que é um campo chamado código. Então aqui não tem nem muito o que eu preencher nesse banco de dados, porque eu ainda não fiz a configuração desta minha tabela. É o que nós faremos aqui já na próxima aula. Antes de fazer, vamos entender como salvar o banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou solicitar para vocês é quando vocês criarem um novo banco de dados, vir aqui em arquivo e clicar em salvar. Clicando em salvar ou em salvar como, ele vai pedir aqui para vocês salvarem o banco de dados como banco de dados do Axis. Você tem outras versões anteriores e eu teria também uma opção de salvar objeto como. Se você marca a opção de salvar objeto como, ele salva também no padrão como banco de dados. É a mesma coisa de você clicar aqui embaixo em salvar como. Ele vai falar o seguinte:
Todos os objetos abertos devem ser fechados. É porque nós temos uma tabela que automaticamente foi aberta. Não tem problema. Clique em sim, que ele vai fechar ela e vai abrir a janela para que você possa então selecionar o local aonde você vai então armazenar essas informações. Eu vou deixar todos os bancos de dados que eu fizer durante o curso aqui nas pastas de arquivos. Então vai ter uma pasta chamada básico e uma pasta chamada avançado. Aqui por enquanto, como nós estamos no módulo básico, eu vou criar aqui uma pasta básico e uma pasta chamada arquivos dentro dela. E aqui então eu vou salvar o meu banco de dados como comércio mesmo. E então vai ser o nosso primeiro banco de dados aqui. Até para organizar eu vou colocar 01-comércio. Então foi o meu primeiro banco de dados, que é o banco de dados de comércio. E clico em salvar. Ok, eu já tenho armazenado esse banco de dados aqui no meu computador.